Boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, dando continuidade à programação especial da ESA Pará. Vamos ter hoje um ilustre convidado, o professor Henrique Mouta, professor de muitos de nós, tanto em Belém do Pará como no resto do Brasil, e que hoje reside em Brasília, mas vai estar conosco para conversar sobre políticas públicas e poder judiciário em tempos de crise. Uma temática bem instigante diante do momento que nós estamos vivendo. É essa a ideia, sempre trazer um tema relacionado a todas as problemáticas, a tudo que está surgindo nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, e tentar tirar as dúvidas, conversar a respeito desses temas. O professor Henrique já entrou, vou convidá-lo. Nós queremos ouvir na tarde de hoje. Uma tarde ensolarada aqui em Belém do Pará, verãozão já está chegando. Olá, tudo bom, Henrique? Olá, tudo bom, Tudo Luciana? Prazer bom? falar Boa contigo. tarde, igualmente. Muito obrigada inicialmente por você participar aqui conosco dessa programação especial da ESA Pará. Nós iniciamos no dia 2 de abril com lives que no início eram esporádicas, mas acabou que começou a ser todos os dias, tendo em vista que Hum, toda a nossa programação presencial foi suspensa. E tu conheces a ESA muito bem, já participaste de várias atividades, pós-graduação, enfim. A ideia da ESA é levar a capacitação à advocacia paraense. Então, como é que a gente vai ficar parado nesse momento que a gente não tem atividade presencial? E o único caminho no início eram as lives, né? Que hoje em dia está em tudo quanto é lugar, mas já tornou-se uma presença constante na vida de muitos advogados, principalmente do interior, que estão sempre conosco participando desses encontros, né? E aí, depois do dia 2 de abril, a gente começou a evoluir, a criar outras ferramentas, outros materiais, de modo que hoje a gente está com alguns cursos online gratuitos. Eu aproveito aqui, peço até oportunidade para ti, para divulgar, para quem às vezes está entrando e ainda não ouviu, porque a gente fez uma parceria com a ESA Nacional de cursos online gratuitos, cursos de extensão, de aperfeiçoamento. E nesse sim, momento que a gente não está podendo gastar muito dinheiro, vale muito a pena os cursos serem gratuitos, né? Tem as pós-graduações online, mas essas são pagas, um preço mais menor do que as presenciais, mas tem um valor. E a gente começou na sábado, agora que passou, as aulas online ao vivo com os professores e com o intérprete de Libras. Eu demorei um pouco para fazer esses cursos, porque muito me preocupa a questão da acessibilidade. Então, aqui mesmo, a gente está fazendo a live, o certo era a gente ter um intérprete de é Libras. Eu verdade. reconheço, mas de fato é difícil a gente colocar mais uma pessoa aqui pelo Instagram. E a gente não tem todo esse suporte de tecnologia ainda na ESA para conseguir fazer isso. Eu sei que é possível, mas é um pouco mais complicado. Mas nos cursos, como fica aparecendo, os alunos eles tiram a imagem, né? Fica só o professor, a gente conseguiu que ficasse o professor, o intérprete de Libras, traduzindo todo o curso. E aí esse curso depois vai ficar disponível no YouTube, então vai ter ampla acessibilidade para as pessoas que são surdo-mudos, né? Então, a gente pretende agora, toda semana, todos os nossos cursos vai ter a questão do intérprete de Libras. Em breve ele vai estar no canal do YouTube. A gente está fazendo só uma pequena edição para ajustar bonitinho, enfim. Então, a gente está com essas ferramentas e as lives acabaram que ficaram diárias. Todo dia a gente tem uma live, ou 4 da tarde ou 6 da tarde, para tratar de alguma dessas temáticas que surgiram e que ninguém estava preparado, ninguém estudou para vários assuntos que estão surgindo nesse momento, né, Henrique? Estava todo mundo realmente, ninguém esperava o que ia acontecer. Então, a ideia é todo dia trazer algum assunto relevante relacionado às problemáticas que estão surgindo na atualidade, em razão da pandemia, em razão do isolamento social, em razão de todos os conflitos que estão surgindo novos que antes não iriam surgir quando a gente não falava de pandemia, quando a gente não falava de isolamento. E quero te agradecer, porque eu sei que tu também estás na correria, nós todos estamos com um tempo apertadíssimo, né? E tu disponibilizares aí uma hora do teu horário, né? Da tua disponibilidade, e compartilhar com
com a gente esse teu conhecimento maravilhoso, porque a ideia é essa, é de solidariedade também. Sim. De todos nos darmos as mãos e nos ajudarmos nesse momento, não só transmitindo o conhecimento, mas conversando, falando. Isso é legal também, esse canal, porque é algo informal, então não é aquela coisa do direito, né? Que a gente tem que cumprimentar todo mundo na mesa, enfim. Sim. É um bate-papo mesmo, mas que com certeza muito agrega para a profissão, para o exercício profissional da nossa profissão de advocacia, que é uma profissão essencial para a continuidade da sociedade. Eu quero te perguntar duas coisas. Uma, tu queres que eu tire os comentários porque ficam no teu rosto, te incomoda, ou eu posso... Não, pode deixar, não? pode deixar. Tranquilo. É legal. Só se ficar ruim a conexão, se ficar ruim a conexão, a gente tira. A gente tira. Mas a conexão tá legal. Tá, e a outra coisa que eu vou pedir para quem está nos assistindo é para ficar colocando os coraçõezinhos, que eu estou quase virando uma blogueira de tanta live que eu estou fazendo. E eu aprendi com um amigo meu até de Brasília, o Dr. Washington Barros, que diz que quando a gente aperta os coraçõezinhos, os participantes, eles fazem com que chame mais gente para assistir a live. E que, olha, já estão mandando os coraçõezinhos, tá vendo? Não, e essa eu não sabia. Tá vendo? E aí, quanto mais coraçãozinho tiver, vão divulgando para mais pessoas que a gente está fazendo essa live, as pessoas vão entrando para prestigiar o canal do Instagram da ESA, que a gente começou recentemente esse canal. A ESA não tinha site, não tinha Instagram, e a gente está modernizando, informatizando tudo que a gente pode, porque atualmente, se quem não se informatizar, né, sai da área, não tem como continuar. E mesmo depois, né, Henrique, dessa pandemia, desse isolamento, eu acho que a gente vai continuar com as atividades presenciais, quando elas puderem ser retomadas, mas essas atividades virtuais não vão acabar, porque a gente viu que tem várias vantagens. Olha aí, tu estás em Brasília, né? A gente em Belém tendo oportunidade de te ouvir. Para tu vires dar um curso aqui em Belém presencialmente, seria muito mais complicado, né? Sim. Então, esse mecanismo, essa tecnologia, ela com certeza não vai ser deixada para o lado quando acabar esse momento maluco que a gente está passando. Acho que a gente vai ter os dois trabalhos. Lá vai aumentar o nosso trabalho, né? Com aulas online e aulas presenciais. Então, coloque os coraçõezinhos aí para chamar o pessoal para vir assistir. E a gente quer te ouvir, que tu que és a estrela aqui da nossa tarde. Muito obrigada, Henrique. Tá, eu primeiro quero agradecer ao convite, Luciana. Eu, semana passada, não pude estar presente no data que a gente confirmou, né? Porque eu estava com outro compromisso também que montou. Também tem isso, né? A gente acaba fazendo muitas coisas e eu me perdi na minha agenda. Foi erro meu mesmo. E, pelo menos nessa loucura que a gente está vivendo, a gente consegue se aproximar, né? A gente está aqui falando na ESA do Pará, que é a minha casa, né? Eu estou em Brasília ocasionalmente aqui pela Procuradoria, mas a minha alma é Belém. E sempre que sou convidado pela ESA, eu fico muito feliz. Eu fiz uma live com a Cristina há 2 semanas, Lourenço. Então, sempre que eu puder contribuir, estou à disposição. Falando nessas aulas da ESA Nacional, ou da Escola Nacional, Luciana, é bom colocar para quem está assistindo a gente, que tem várias aulas disponibilizadas no site da ESA Nacional, sim, ou da antiga ENA, né? Da ESA Nacional. E, inclusive, tem cursos meus lá gravados, que eu já gravei aqui em Brasília. Olha, curso sobre recursos, curso sobre RDR, eu acho que tem um curso sobre mandado de segurança. Tem umas 4 ou 5 aulas minhas lá que eu já gravei aqui. Legal. Aqui na sede da OAB Federal, e fica disponibilizado. É um grande canal para os advogados terem acesso em qualquer lugar do Brasil. Então fica aí a dica, não só de processo civil, mas em todas as áreas do saber. Tem muita coisa legal gravada lá. Tem, e eu sempre indico, sabe, Henrique, porque assim, a gente está no momento que a gente está tendo muita live, muito curso online, mas assim, a gente tem que ter um cuidado, porque tem que ter a garantia da qualidade, né? Então, eu indico os cursos da ESA Nacional porque a gente sabe que são bem feitos, que são bem organizados por pessoas competentes, capacitadas, porque senão fica fazendo curso adoidado e não sabe quem é. E os cursos são gravados, né, aqui na sede do Conselho Federal. Isso. Então, é uma coisa muito bem feita, a parte de edição é muito boa. Eu sempre recomendo esses cursos, valem muito a pena a gente assistir. A gente aspira, né, a ESA Pará chegar nesse nível, né? Enquanto não chega, a ESA Nacional, a antiga ENA, deu as mãos para todas as ESAs e disponibilizou, inclusive, a divulgação dos cursos, tanto da pós quanto desses cursos online de extensão, para a gente divulgar com as nossas logos estaduais, porque a gente está mais próximo da advocacia aqui no estado, né? E sem aí está bombando as pessoas fazendo, conhecendo, enfim, a gente tenta levar o conhecimento o mais longe possível que a gente possa.
E nesse momento mais ainda, né? Enquanto a gente está vivendo esse pesadelo, esse terremoto, a gente consegue pelo menos se aproximar das pessoas, se aproximar dos amigos, democratizar o saber. Eu acho que hoje, principalmente, não tem a desculpa mais da regionalidade, para dizer, olha, eu estou longe de São Paulo, do Rio. Não, você está vivendo isso tudo, porque a gente está se comunicando muito mais agora do que antigamente, como você mesmo colocou. Às vezes era difícil você chamar alguém de São Paulo para ir a Belém, 3 horas e pouco de voo para ministrar um curso de um final de semana, mas agora você consegue chamar esse professor, você consegue também buscar esse professor nas aulas no YouTube, nas aulas aqui mesmo, agora gravando essa nossa conversa fica melhor ainda no IGTV, ficou um negócio muito bacana. Tá cheio, agora só não busca o conhecimento agora quem, no mínimo, não tiver nem trabalho, não quiser ter trabalho de procurar, porque tem muito material bom aí disponível. Eu sou um frequentador assíduo, viu? Eu assisto todas também. Isso que já dá uma agonia, né? Porque a gente vê tanta coisa, a gente quer participar de tudo, mas não consegue. Às vezes eu tô lavando louça com o AirPod no ouvido, o celular no bolso, mas eu tô ouvindo a aula, enfim, a live, que a gente quer ter o conhecimento, mas é muito material que a gente está tendo realmente. É verdade. Hoje de manhã, por exemplo, a gente já entra no tema, tá? O pessoal está chegando ali, eles querem o tema, né? Hoje de manhã, por exemplo, coincidentemente, eu tava numa live aí, não foi por aqui, foi pelo Zoom, nessa foi pelo Zoom, com o Instituto Silvio Meira, do nosso querido colega André Meira. E eu sou coordenador, junto com o Marcelo Holanda, da cadeira de processo civil, que é batizada com o nome do nosso querido professor Egídio Salles, né? E quem falou hoje de manhã, de 11 a meio-dia, foi o professor Fred Didier. Ai, que Quer dizer, ficou um negócio legal, porque ele de Salvador, eu de Brasília e o Silvio Meira de Belém, com o André e com o Marcelo. E ficou tudo gravado no link do Silvio Meira, do Instituto, no YouTube. Quer dizer, vai uma informação aí. Foi gravado hoje de manhã sobre um tema bem interessante, que é saneamento e organização do processo, com o professor Fred. Quer dizer, aproximou todo mundo por meio desse momento que a gente está vivendo. Né? E o nosso tema, aliás, é o tema do momento, né? A questão da crise que nós estamos vivendo e a separação de poderes, né? Sim. Então, vamos entrar no tema, né, Lu? Crise não só técnica, política, né, emocional que a gente está vivendo nessa bagunça que está o nosso governo, enfim. Nada partidário, apenas só relatando fatos, né, Henrique, do que está acontecendo. Porque realmente, um abraço aí para o doutor Marcones, que está com a gente todas as lives participando. Mas vamos lá. Essa crise, na verdade, que eu venho chamando, a gente tem participado de várias lives, esse tema sempre é tocado, né? Porque a gente não fica falando só de uma área do saber hoje em dia, a gente tem que trabalhar temas que estão aí na nossa porta, estão no noticiário, estão aqui no nosso dia a dia. Então, sem sombra de dúvida, que eu acho que o grande tema hoje, isso em relação de todas as crises, independente do partidarismo de cada um de nós, é a discussão da crise, não só sanitária, não só de saúde, mas eu acho que a principal crise é crise política, crise de separação de poderes, crise da própria existência de uma sociedade. Nós estamos, como se já não tivéssemos tantos problemas de saúde, a gente ainda consegue aumentar ainda mais essa gama de problemas sociais que a gente está vivendo. E o principal é perceber que, em cima de todas essas crises, que a gente pode chamar de crises de políticas públicas de várias esferas, a gente tem a questão do poder judiciário, que toda hora é chamado para tomar uma decisão, toda hora é chamado para adotar uma conduta positiva ou de autocontenção em relação às múltiplas situações jurídicas que a gente está vivendo. Então, eu costumo sempre dizer isso, que a gente, só para iniciar efetivamente, né, a gente está redimensionando os direitos fundamentais. Acho que é o ponto de partida. Porque a gente, como a própria Luciana colocou logo no início, a gente não estava preparado. Eu venho falando isso para todas as lives que eu venho dizendo. Eu venho colocando, nós não estávamos preparados. Se aqui fosse um país de primeiro mundo, aqui não teria carnaval. Porque nós já tínhamos condições de verificar a possibilidade de propagação da doença, da contaminação, e nós fomos curtir o carnaval. Quer dizer, fomos curtir o carnaval, nós depois disso pensamos em situações pequenas, de 10, 15, 20 contaminados, já como se fosse um caos. Hoje a gente está com 37, quase 700 mil contaminados no Brasil, acho que hoje vai chegar em 700 mil, e a gente ainda está na curva ascendente. Ou seja, em cima de toda essa crise, a gente tem que chamar o judiciário. Então eu costumo sempre dizer, Luciana, que não só a questão da nossa aproximação, da live, da educação à distância, mas principalmente a gente que é da área de direito, a gente que é estudante, nós continuamos sendo estudantes de direito,
a gente vai repensar os direitos fundamentais, porque desde a Lei Geral do Covid, aí na próxima eu quero fazer um histórico sobre o que a gente está pensando, ou passando, né? Desde a Lei Geral do Covid, que foi trabalhada com o Poder Executivo e Legislativo, nós estamos pensando sempre num protagonismo judicial para dizer o que se deve e o que não se deve fazer. Quer dizer, o judiciário está se sobrepondo até mesmo à Carta Constituinte. Sim. Quando diz, olha, você não pode sair, você pode sair, você vai fechar, você não vai fechar, você vai ter educação à distância, você não vai voltar para a sua atividade. Quer dizer, regulamentando o que nós estudamos como direitos individuais. E como é que pode esses direitos individuais previstos na Carta Maior ser mitigado por uma lei, etc. Quer dizer, isso tudo está sendo redimensionado. Eu participei semana passada de uma outra live com um colega magistrado. Aí eu brinquei assim com ele. Eu já te passo a palavra para a gente fazer a interação. Eu disse, olha, te prepara que tu vai julgar. Falei assim, com o sotaque nosso, paraense, tu vais, né? Ele é juiz de fora do Pará, ele não, o tu vais é só no sul que fala, né? Mas eles falam errado, tu vai, né? Então, eu disse assim para ele, olha, tu vais continuar julgando causa de pedir Covid durante 10 anos. Porque nós vamos falar, digamos assim, até setembro e outubro, de judicialização da saúde, da liberdade, da separação de poderes, do poder executivo, do poder legislativo. Mas nos próximos 10 anos nós vamos refletir, a gente não sabe o tamanho desse rombo ainda, da causa de pedir Covid nos direitos contratuais. Não sei se vocês já fizeram alguma live sobre direito contratual e Covid, eu acho que é um grande tema. O Jean tratou os contratos, foi. Isso vai ser 10 anos o judiciário tendo que decidir. No direito empresarial, no direito do trabalho, no direito do consumidor, que a gente é imediatista, a gente como cidadão. Então a gente quer resolver agora o problema da internação, agora a gente quer resolver o problema do lockdown, agora a gente quer resolver se o judiciário pode ou não ter uma atitude proativa, ou protagonista, ou ativista. Mas a causa de pedir do Covid, nessa crise que é o nosso tema aqui, né, tempos de crise, esses tempos de crise, eu sou pessimista ou realista. Eu acho que esse tempo de crise, em todos os sentidos, principalmente econômico, vai durar ainda, sendo otimista, 10 anos. Para se reestruturar, para voltar à tona, enfim. Com certeza. E a gente teve muito essa crise relacionada, principalmente aqui no nosso país, né, Henrique? A gente inicia com uma preocupação veemente, enorme em relação à saúde, em relação ao saneamento, em políticas sanitárias. E, de repente, logo no início, a gente começa a ter uma crise política que parece que ela se alastrou e hoje ela é maior do que a crise sanitária. Eu não sei o que é pior. Óbvio que é pior a saúde, porque a gente está perdendo vidas. Eu acho que a vida, enquanto direito fundamental, é o maior de todos. Mas a perda da vida e essa crise política toda e as políticas públicas que a gente não vê acontecer, que a gente não vê uma preocupação do governo federal em organizar. Hoje apareceu a presidente da Nova Zelândia, o show de administração pública que ela fez na Nova Zelândia. Parece que tiveram 20 mortos, um número muito pequeno para o país. Eles já conseguiram se reabrir totalmente, mas não as fronteiras. Mas a quantidade de planejamento que ela fez em todas as etapas, no âmbito da saúde, no âmbito da economia, quer dizer, há um link de relação entre esses aspectos, que aqui a gente não viu. Então, os conflitos no Brasil, como tu estás falando, vão repercutir por 10 anos, não tenho dúvida disso. Porque se a gente não está tendo um planejamento, se a gente não está tendo uma relação entre esses âmbitos da economia, da saúde, da sociedade como um todo, o caos que vai existir vai ser muito maior e não vai ser solucionado imediatamente, vai perdurar. A gente, na live com o Jean, falou muito de negociação, de conciliação dos contratos, para revisão dos contratos, ou um termo aditivo, enfim. Mas aqueles que não forem resolvidos de forma consensual vão ser judicializados, sem sombra de dúvida. Né? Hoje mesmo eu tive um retorno de uma empresa, de um cliente, e eles tinham aceito um acordo, no primeiro mês aceitaram a redução, e agora no segundo mês quiseram voltar atrás, não querem manter o acordo, e se eles não mantiverem, a gente vai ter que judicializar. E vai resolver quando isso? Não tem jeito. É aquilo que a gente está colocando, né? A crise, num primeiro momento, é sanitária, é de política, separação de poderes, etc. Mas a crise maior é a crise econômica. Que a gente talvez esteja começando a ver a ponta do iceberg agora, com a abertura de shopping, com a verificação dos percentuais de empresas que não vão reabrir, de pessoas que estão desempregadas.
Quer dizer, Olha, a isso Ariane tudo é um tá, reflexo absoluto que vai ser... Olha aí, no direito administrativo, falando da que a Ariane Ariane aí. está falando, exatamente. Interessantíssimo, uma bela discussão aí sobre os contratos administrativos. Esses, Quer dizer, então, por isso vão que logo no durar. início, eu coloquei que a discussão aqui não é só de saúde, é de múltiplas frentes. Múltiplas frentes. E não é uma causa de imediatismo. Por exemplo, você falou da Nova Zelândia, né? Mas eu vendo agora o jornal na hora do almoço, e já tinha lido também, Santa Catarina é um exemplo para todo o Brasil. Também 8 mortos, 8 mortos. foi. Por que que lá é um sucesso cultural, político? O povo respeitou? Houve uma contenção mais antecipada? A gente não sabe. É um outro Brasil dentro do Brasil. Enquanto a gente vê o que está acontecendo aí no Pará, por exemplo, aqui no Distrito Federal hoje teve um lockdown em Ceilândia, por exemplo. Nunca tinha visto lockdown em região administrativa. Porque aqui está sendo um desespero, as pessoas na rua sem máscara, sem nada. Então o governador, que inclusive está hospitalizado, está com problema de saúde, ele decretou um lockdown regionalizado. Eu nunca tinha visto isso, como se pegasse o Guamá no Pará e colocasse um lockdown ali no Guamá, ali em Belém. Só numa Quer região. dizer, numa região. Por quê? Por causa da realidade que a gente está vivendo. Então é muito mais do que crise de saúde, é crise de cidadania, Sim. de direitos fundamentais. Depois eu vou colocar um exemplo sobre direitos fundamentais bem interessante, que eu tenho mencionado esse exemplo, porque eu tô pesquisando, estudando a redefinição do que é direito coletivo. E direito constitucional coletivo, né? E esses exemplos do lockdown, eles permitem muito isso. Porque quando o judiciário, por exemplo, no estado do Maranhão, ele foi chamado e decretou o lockdown, lá o lockdown foi um dos poucos estados que o lockdown foi judicial, todos os outros foram do Poder Executivo, inclusive o nosso aí foi do governador Helder por decreto, mas no Maranhão o lockdown foi mediante decisão judicial. Quer dizer, olha o que você discute aí, separação de poderes, ativismo judicial e principalmente conflitos de direitos coletivos. Porque quando se decreta um lockdown, você tem um grupo de direito coletivo sendo preservado, e aí você vai dizer a saúde, contaminação, e tem outro grupo que está ficando em segundo plano, que é o grupo da economia, trabalho, emprego, saúde intelectual. As pessoas têm que sair de casa por causa da saúde mental, não é só Sim. saúde física. Sim. Em alguns lugares, se você sair na rua, você pode ser multado. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, você é multado, eu estava vendo R$ 2.000 se não usar máscara. Por causa dessa discussão de grupos de direitos fundamentais. Então, é a gente redefinir o papel da separação de poderes. Interessantíssimo isso. Olha aí, beijo para a nossa vice-presidente, doutora Cristina, que está aqui. Olá, minha querida Cristina. Já mencionei a nossa live aí, nosso diálogo de processo civil e processo penal. A gente conversou muita coisa interessantíssima sobre esse diálogo de processo civil e processo penal. Foi muito legal a live da professora Cristina, também uma grande amiga aí da OAB, da ESA, né? Enfim, deixa eu fazer só o histórico para o pessoal compreender bem. Sim. O histórico foi o seguinte, em termos de separação de poderes, né? O nosso primeiro ato, vou até pegar uma cola aqui, foi a decretação vindo pelo Senado Federal, nosso estado de calamidade pública. Sim. Logo depois, veio a Lei Geral do Covid. A gente chama a Lei Geral do Covid, onde delimitou já ali uma série de direitos fundamentais, uma série de restrições, que foi a 13.979 de 2020. Logo depois, quer dizer, a lei, ou seja, Poder Executivo e Poder Legislativo dialogando ali num processo legislativo tradicional. Eu costumo sempre dizer aos meus alunos, Luciana, que quando se fala de lei, processo legislativo tradicional, o terceiro turno é sempre o judiciário. Que você passa pelos turnos tradicionais ali, executivo e legislativo, com a eventual veto, derrubada de veto, mas a última palavra é sempre o Poder Judiciário. Então, o judiciário sempre vai dialogar a política pública trabalhada, por exemplo, numa legislação. A Lei Geral do Covid estabeleceu normas abstratas. Ela foi objeto de duas ações importantíssimas no Supremo, não sei se o pessoal quer anotar, foi a ADI 6341 e a DPF 672. O que essas provocações no Supremo fizeram? O judiciário disse, opa, espera lá, política de saúde não é só do poder, não é só do poder público federal, também é do poder público estadual e dos municípios. Então, aí o judiciário já foi chamado para interpretar a política pública de saúde. E no primeiro momento, logo o Supremo Tribunal Federal já disse, não, as situações de saúde são de competência concorrente.
Por isso que daí adiante começaram a ter decretos de governadores, decretos de prefeitos, e sempre o judiciário é chamado para interpretar essas normas. Mas, acima de tudo, foi o Supremo que disse que teria competência concorrente na interpretação da Lei Geral do Covid. E depois da Lei Geral do Covid ser interpretada por essas duas ações, uma enxurrada de ações judiciais no Supremo foram propostas, inclusive com entrega de respirador obrigatório, de fechamento de rodovia em São Paulo. Aqui no Distrito Federal teve uma muito interessante, deixa eu pegar a cola aqui, que foi a implantação do teletrabalho. Por quê? O Distrito Federal, ente público, estabeleceu o teletrabalho para tirar as pessoas do serviço público e trabalhar em casa. Só que aqui funciona a administração pública do governo federal também. E o governo federal não implantou o teletrabalho, não naquele momento. Quer dizer, tu tinha choque de dois poderes ali, dois entes federativos, o ente federativo, o Distrito Federal, e o ente federativo, a União, e o decreto do DF não poderia se sobrepor à União. Sobrou para quem definir? Supremo Tribunal Federal. Houve uma ACO, a 3364, com tutela provisória, o judiciário teve que intervir numa briga de União e Distrito Federal. Quer dizer, nós estamos falando de políticas públicas de saúde. Aqui é estranho, né? A vivência no DF é estranha, porque você tem o servidor público federal, mas ele adere territorialmente a um ente público autônomo, que é o Distrito Federal. Sim. E o DF não pode se sobrepor à União, obrigando a teletrabalho, então sobrou para quem? O Poder Judiciário. Quer dizer, sempre o Poder Judiciário sendo chamado para resolver política pública de saúde. E eu tenho o hábito aí, eu estou usando essa explicação sempre que eu tenho oportunidade, nessas situações de crise que a gente está vivendo, eu reputo como 3 atuações possíveis. Não sei qual é a melhor. Eu acho que a melhor é sempre aquela adaptada ao caso concreto, né? É a atuação ativista, que a gente pode mencionar aí, como a gente sabe, todo mundo que está assistindo, é a atuação positiva do judiciário implementando a política pública de saúde, de internação, de lockdown, de retirada de lockdown, etc. Uma posição de autocontenção, como aconteceu em Pernambuco, que o juiz estadual foi chamado para interpretar, para determinar o lockdown na região de Recife, se eu não me engano. Ele disse, não, eu não vou me meter nisso. A política pública de saúde é do Poder Executivo. Então eu não vou, ele indeferiu o pedido de lockdown por uma conduta de autocontenção. E uma terceira via, que essa eu sou muito simpático, é a ideia do processo estrutural. Você decidir chamando os entes envolvidos. Não, pera lá, vamos conversar. Primeiro, esquece procedimento. Esquece se ação civil pública e não, esquece legitimidade. Vamos conversar, vamos construir juntos a política pública. Parece-me que aqui, no Distrito Federal, aconteceu isso, porque houve uma ação civil pública aqui. Num primeiro momento, a decisão foi não faça, não abra, quer dizer, foi uma decisão sem diálogo, mas depois as partes foram chamadas e essa abertura paulatina, com o diálogo junto com o Poder Judiciário, parece-me que é a melhor atitude. Aqui está funcionando algum horário, aí também já abriu em Belém, né, shopping, aqui é um horário reduzido, aqui até a temperatura do corpo, tá, eu vou te devolver a palavra com essa pergunta. Qual é a temperatura corporal aí em Belém para entrar no shopping? Aqui, nessa discussão de judicialização de saúde, foi definido que é 37,3. Até 37,3. Até você. Agora, por que não é 0,5? Eu, quando era criança, minha mãe dizia que febre era 37,5 para cima, né? É verdade. Aqui não, é o termômetro 37,3, máscara e eu acho que luva não é obrigatório. Então, até o próprio calor do corpo está judicializado. Quer dizer, é o judiciário influindo até na tua gripezinha. Quer dizer, tu pode ter uma gripezinha, 37,5, pode chegar de uma corrida, tá com o corpo quente. Não, passou de 37,3, não pode entrar. Só estou mostrando isso, é um exemplo aqui do Distrito Federal, para mostrar como as questões envolvendo saúde são judicializadas. E não tem como não ser, já que o judiciário é a grande porta de acesso do cidadão. Agora, eu não sei a Luciana, que a gente nunca conversou sobre isso, né? Mas eu não sei qual é o teu perfil aí com a discussão de separação de poderes. Se é um pró-judiciário ativista ou se é um pró-judiciário não intervencionista mesmo, né? Não, eu concordo com essa passada, é uma discussão interessante sobre isso. O diálogo, eu acho assim, a gente tem que compreender os 3 poderes como aliados. Eles têm que trabalhar em conjunto para o melhor, para o bem da sociedade.
e não brigando, impondo, enfim, com uma briga, né, de cordas, cada um para um lado, briga de braços. Eu entendo dessa forma, assim. Acho legal tu falares do processo estrutural. Já umas 3 pessoas acho que já tinham ouvido tu falares alguma coisa que estavam pedindo para tu explicares. Ah, é? E Deixa eu ver aqui. algumas pessoas já falaram aí para cima. Fala do processo estrutural. Sem sombra de dúvidas, todos os poderes estão trabalhando para a sociedade, devem dialogar para fazer uma política pública que funcione da melhor forma possível. Eu acho que, inclusive, não só na área da saúde, né, Henrique, mas quando começaram essas legislações, a lei do Covid geral, que tu estás mencionando, os decretos estaduais, municipais, houve judicialização de tudo, porque cada hora um violava um direito fundamental, violava um item da Constituição, e entra na justiça, não pode, está errado, refaz. E eu até dizia, eu não culpo tanto os gestores, né? O Poder Executivo que está tomando essas medidas, que está elaborando essas regras com equívocos, porque eles também estão elaborando a toque de caixa. De uma hora para outra tem que criar uma Ninguém estava regra, preparado para isso, né? né? Então, eles também estão fazendo sem um planejamento, sem uma discussão ampla, profunda. Então, a chance de erro é muito grande. Aí, lá vai o trabalho para o judiciário de ter que solucionar. Olha, a Ariane está falando, uma linha muito tênue, né? O papel do judiciário como ativista é a separação dos poderes. Tem um primo aí teu te dando um abraço, Henrique. Aldenor Borragana. Aldenor, grande Aldenor, meu amigo, grande Aldenor. Gostei que o Instagram dele já é um disco, né? Ele é um grande DJ aí, ele é advogado da União nas horas vagas. Na verdade, ele é um grande DJ. Então, né? Vamos seguir aí, Aldenor, as tuas lives aí da área de música. E, Luciana, deixa eu só colocar uma coisa, que quem foi que colocou? Acho que foi a Ariane, né? É uma das coisas mais difíceis é você trabalhar a separação de poderes. Porque imagina também a condição do juiz. O juiz que está ali naquele momento de solidão, recebendo uma demanda judicial, que é importante, que está discutindo leito de UTI, que está discutindo se libera ou não um medicamento específico para tratamento, aqui do Covid ou pode ser de qualquer outra enfermidade. Então, imagina uma situação dele de não conceder uma ordem dessa. Quer dizer, sempre que se chama atenção à saúde, sempre dá um salto aos olhos. Claro. Talvez por isso que tenha as políticas públicas federais de saúde, tem o CONITEC funcionando, nosso amigo Homero Lamarão é um craque nesse tema de judicialização de saúde. Então, é sempre muito difícil você dizer, olha, ele não vai conceder nada. Eu estava no evento semana passada e 2 professores foram absolutamente contra o ativismo. Não pode se meter, é papel do Poder Executivo, é ele que tem a política pública de saúde, é ele que está estudando, é o Ministério da Saúde, é a Secretaria de Saúde que está vendo se precisa fechar, precisa abrir. Não tem nada que o Judiciário abrir ou fechar a cidade. Aí eu disse, mas, professor, não existe um bom ativismo? Será que é muito difícil a gente pensar que em algumas situações realmente tem que definir, porque a vida se define em horas. Isso. Imagina uma demanda agora, 4h30 da tarde, para internar. Ele vai dizer, não, é o SUS que vai determinar, dentro da ordem de leitos que tem ali, especialmente nas cidades que estão com aquele leito de 90%, aquela zona perigosíssima que a gente está vendo em algumas cidades. É muito difícil, porque isso vai acabar no judiciário. A partir do momento que se fala de inafastabilidade da jurisdição, você vai ser sempre demandado. Então, é o tipo do tema que é um caso difícil, hard case lá do nosso professor, querido professor Alex de Constitucional. Mas é um caso difícil que você vai ter que resolver. Então é muito difícil você chegar, por exemplo, agora, 4h30 da tarde, dizendo que não é para abrir a cidade que está fechada pelo lockdown amanhã. Como é que você vai fazer isso? Se o executivo, para fazer isso, para abrir amanhã, ele está pensando em outros direitos fundamentais. A gente não pode pensar só na saúde. Porque, como eu disse, não é saúde física, é saúde também intelectual. A saúde, ela pode, em alguns momentos, debater e se contrapor a trabalho, a emprego, a renda, atividade econômica. Então é um momento dificílimo que a gente está vivendo. Por exemplo, genericamente, se abre ou não as cidades, se diminui ou não o nível de restrição de locomoção. Isso é o que a gente está vivendo. Porque, segundo os especialistas, aí quem são os especialistas? É o Estado que é o especialista? É a União? Não sei quem são. A gente vê, a gente lê, a gente é influenciado muito pela mídia. Me perguntaram uma vez sobre isso, que a gente é influenciado pela mídia, sem sombra de dúvida. Sim. Então a mídia pode dizer para a gente, olha, nenhum país do mundo diminuiu as restrições enquanto a curva estava na ascendente. E que seria perigosíssimo. Ontem eu vi isso no Fantástico. Foi. Um médico dizendo isso,
que abrir as cidades na ascendente, está falando do Rio de Janeiro especificamente, abrir a cidade na ascendente é transformar em não sei quantos mil mortos daqui a uma semana. Isso aí há de terrorem. Uma afirmação dessa é perigosíssima, porque as pessoas podem se influenciar. Não sei se é a melhor forma de solução do problema de política pública é assim, ad terrorem, dizendo que vai morrer todo mundo, vai falecer muita gente, mas também não sei dizer, por isso que é difícil, qual seria a melhor solução. É um caso extremamente difícil, por isso que é tão importante a gente conversar sobre esse tema, Luciana. Política pública e poder judiciário, porque sempre deságua no poder judiciário. Sim. O governador, o prefeito e o presidente eles vão ter uma hora que vão definir, ponderando outros direitos fundamentais. Nós não podemos ficar presos até o final do ano. As escolas vão voltar? Judicialização da abertura das escolas? Em alguns lugares já estão judicializando, que não é para voltar. Não vai voltar e as crianças vão ficar como? Nessa aula telepresencial, mas as escolas, as pessoas mais humildes não têm acesso, como a gente está tendo aqui, à informação. Por outro lado, será que o convívio com outras crianças não é interessante? É porque eu falo muito mesmo, né, Luciana? Tá vendo aí, né? Não, a gente quer te ouvir, olha. Eu tenho esses grupos de amigos e tal. Eu tenho um grupo de amigos aqui que eu faço parte, que 2 deles moram na Europa. E estavam comentando que diminuiu em alguns países o nível de contaminação e o judiciário realmente se posicionou positivamente para a abertura das cidades. Mas que quando abriram as escolas, o nível piorou. Estão pensando, então, talvez uma segunda onda de contaminação, não é por causa do comércio, é por causa das escolas. Aí você imagina tendo que judicializar por causa das escolas. A gente fez uma live há umas semanas, início de março, com a professora Andresa Smith, nossa colega lá da UFPA, e ela está fazendo pós-doc em Coimbra. E naquela início de março, Portugal tinha determinado que as escolas poderiam reabrir. Só que só ia quem quisesse, obviamente. As escolas estavam fazendo uma consulta com os pais e, assim, 80% dos pais diziam que não iam mandar os filhos. Queriam. Né? Queriam. Então, aqui eu tenho 3 filhos, tu tens filho, a gente também fica em cima do muro, porque a gente manda, a gente não manda. Ontem eu cheguei a dizer para os meus filhos, a mais velha de 13 e o do meio de 11, eu disse, olha, é o seguinte, se vocês tiverem que perder o ano, não é o fim do mundo. A gente quer ter saúde e vida. Nada demais vocês entrarem um ano a mais na faculdade, a gente entra tão novo mesmo, não tem problema, quer dizer, a gente chega nesse nível de extremo. Olha o nosso presidente Alberto aí nos prestigiando. Um beijo, Alberto, obrigada. Olá, meu querido presidente, tudo bem? Prazer estar aqui conversando com vocês. E prazer também você estar prestigiando a gente, tá? É muito. Então é um grande tema, né? Quer dizer, não é só saúde, é saúde, educação, trabalho, emprego, renda, tributo, saúde mental. Quer dizer, são vários grupos de direitos fundamentais. Não sei se tu viste aqui no Pará que a gente teve a legislação estadual semana passada que determinou que todas as escolas concedessem 15% de desconto para todos os alunos, né? Aí teve outra discussão, é constitucional, não é constitucional? Aí entra na justiça, as escolas, lá vai a educação, o desconto, a negociação para o judiciário. Não tem jeito. Não tem jeito, porque é o último grito, a gente já fala de separação de poderes há muito tempo, o último grito do ser humano é o judiciário. E não é só saúde. Um exemplo interessante para a gente conversar. A própria nomeação, para você ter uma ideia, a nomeação do chefe da Polícia Federal. Lembram disso? Há um mês atrás? Sim. Que o chefe do Executivo escolheu, independente de quem é o presidente, o chefe do Executivo escolheu dentro da função de separação de poderes. É um cargo tipicamente de nomeação dele. Foi judicializado. Um ministro disse, não, ele não tem como ficar, por isso ele não tem, o critério da fundamentação é secundário aqui para a gente, mas foi a visão de um ministro que violou, não sei se violou, mas que atingiu o próprio ato de nomeação, assim como um juiz pode... Congelou aqui para mim a tua imagem, Rick. Já tirei até os comentários para ver, caiu ali, professor Henrique, para ver se era isso a internet. Vai já voltar.
Cadê os coraçõezinhos, gente, que eu falei para vocês, para a gente colocar, para chamar as pessoas? Deixa o professor Henrique voltar para a gente continuar. Esse tema tão polêmico, tão instigante, porque realmente essa questão do ministro que suspendeu a nomeação, para mim foi um caso emblemático. Eu lembro bem na época, quando eu soube da decisão no Jornal Nacional, estava na cozinha e eu vi, eu me virei pro meu marido, que não é da área, eu disse... Oi, Lucilene. Oi, Luciano. Voltou. Quem foi que caiu? Eu caí ou você caiu, hein? Tu caíste. Eu caí? Esses termos, né? Tu caíste, tu não caíste. Meu filho fala assim... Caiu, a internet meu filho fala assim, professor, tem que desmutar e mutar. Essas aulas que são, né? Desmutar é eu tirar o mudo e colocar no mudo. Já virou desmutar. Então, aqui quem foi que caiu? Na verdade, é a internet, né? A internet. Olha, Henrique, mas estavas falando dessa determinação do ministro que revogou a nomeação do presidente da República. Isso daí foi um caso, assim, na hora, eu estava falando aqui com o pessoal, que apareceu no Jornal Nacional, não vai ser mais nomeado, tarará, não tem. Aí, logo depois, o presidente aceitou e nomeou outra pessoa, né? Mas é uma intromissão, assim, na vida do executivo muito grande. Até porque por uma suspeita de uma possível indicação pessoal, enfim. Esse é um caso que gera uma live só para discussão, né? Porque a gente está falando de política pública, separação de poder, crise, porque entra na discussão de crise política. Sim. E não é saúde, diretamente não é saúde, mas é um grande tema essa questão da separação de poderes. Tem um exemplo bem interessante também, Lu. Deixa eu contar para vocês. Eu tenho que contar esse exemplo antes que o nosso tempo acabe. Conta. Que eu achei fantástico, porque entra nesse mundo que eu falo muito em sala de aula com meus alunos, que nem aquele velho ditado, né? Toda unanimidade é burra. E eu uso essa frase para dizer o seguinte: nem tudo que é de todos é de todo mundo. Nem tudo que é difuso é de todos, porque sempre tem um grupo que não está representado por aquela situação. E aí eu falo, como exemplo, que existem algumas demandas que há um choque de direitos coletivos fundamentais. E aí o exemplo veio, está aqui o exemplo. Há 2 semanas, eu até acho que eu falei com a Cristina esse exemplo na nossa live, há umas 2 semanas, foi proposta, foi impetrado um habeas corpus coletivo, que já é uma coisa diferente, sim, no STJ, por uma deputada estadual de Pernambuco. Foi o HC 580-653, pegando aqui nas minhas anotações. 580-653. No âmbito do STJ, foi distribuído por ministro Schietti. Qual era o tema ali? Covid para os 2 lados. Os 3 lados. Covid do autor, Covid da autoridade coatora e Covid do judiciário. Porque ela impetrou dizendo o seguinte, que ela estava ali como substituto processual, quer dizer, HC coletivo, um grande tema, atuando em nome de toda a coletividade de determinada região de Pernambuco, que estava com seu direito de ir e vir violado por causa do decreto do governador que estabeleceu restrições de locomoção. Sim. Quer dizer, a autoridade coatora era o governador, por isso no STJ. A causa de pedido da impetrante era um direito coletivo, de ir e vir, e a autoridade coatora estava discutindo o direito coletivo, que era a saúde, o direito de não ir e não vir. Quer dizer, você não vai, você não volta, porque eu estou garantindo, com a restrição de locomoção, a liberdade de todos nós. Quer dizer, a impetrante estava discutindo direito coletivo, ir e vir, de todos, contra o ato do governador, que decretou a restrição, não chegou a lockdown, mas a restrição de locomoção. Ele estava discutindo direito coletivo, saúde pública de todo mundo, e quem foi chamado para decidir? O judiciário. E o ministro Schietti, na fundamentação, ele não deu a ordem. Foi uma fundamentação que não entrou nesse viés aí de discussão do qual é o grupo de direito fundamental que deve prevalecer, mas é um belo tema para a gente pensar, que foi judicializado por força do interesse público dos 2 lados. E aí, tanto para um lado quanto para o outro, ele ia garantir interesse público. Sim. Então, as demandas têm interesse público de todos os lados. Para quem gosta de processo civil, que eventualmente esteja por aqui, perdido nessa nossa live de constitucional, isso a gente poderia chamar de ação coletiva ativa e ação coletiva passiva. Porque tu estás movendo contra uma coletividade, tu estás impetrando em favor de uma coletividade. E o judiciário sendo chamado para isso. Quer dizer, a política pública não é do executivo. Por que o judiciário pode fechar uma cidade? Pode abrir uma cidade? Pode determinar a retirada de uma pessoa da UTI porque não tem vaga e eu posso mandar que coloque uma.
Quer dizer, que coisa interessante para se pensar. Acaba sendo o judiciário sempre a última porta, né, da chegada daquele que pretende levar a discussão dessas múltiplas crises que a gente está vivendo. Então, achei interessante esse HC aqui, eu estou usando nos meus exemplos. Aqui no Pará, a gente teve, que estás falando de abre e fecha, a gente não chegou, acho que nem para o judiciário, mas foi o próprio prefeito, né, que os shoppings iam abrir, acho que terça-feira, quarta-feira, e aí ele voltou atrás, informando que ele não tinha tido os dados suficientes da quantidade de leitos de UTI, de respiradores do Estado, e que por isso ele não ia mais abrir os shoppings durante a semana, que ele ia esperar esses dados para depois abrir. E aí só decidiram abrir no sábado, e aí o shopping lotou, né? Apareceu em todos eu os vi jornais. isso. Eu vi Um isso. amigo meu disse, sabe o que é isso, Luciana? Tá muito calor em Belém, o povo tá indo pro shopping pegar um vento fresco, um ar-condicionado. É a saúde intelectual, a pessoa quer dar uma volta, quer sentir o cheiro do normal, entre aspas, ou o novo normal. Mas aí tudo bem, porque é a política do Poder Executivo. Então é ele, dentro dos estados técnicos, dentro da separação de poderes, que ele define. Agora, a maior questão é quando o judiciário é chamado para isso. E aí você desloca, tem que deslocar, porque o último grito do cidadão é o Poder Judiciário. Então você desloca esse critério de valoração ao Poder Judiciário, que aí gera aquelas 3 condutas que a gente falou, né? O ativismo, a autocontenção ou o processo estrutural, que é um grande tema. E a gente não vai conseguir falar aqui. Quem gosta de processo estrutural tem muita coisa boa sobre esse assunto, mas ele é um tema muito interessante para essas situações que a gente chama de grandes catástrofes, Luciano. Mariana, Brumadinho, agora o Covid, porque a situação fática ela é muito rápida, ela se altera muito rapidamente. Então, a tutela padrão, condenar, ela não resolve o problema. Não vai resolver o problema da saúde você condenando, porque a situação fática ela muda de semana a semana, de mês em mês. Dos respiradores, né? Vamos condenar a comprar respiradores. Não tinha. E aí? Vai adiantar de quem? Essa do respirador, teve uma ação, estava aqui na minha lista, foi o Estado do Maranhão, propôs lá no Supremo, obrigando a União a entregar respirador. A ACO 3385. Quer dizer, o judiciário também sendo provocado entre 2 poderes constituídos para dizer se deve entregar ou não respirador. Quer dizer, não vai ter jeito porque você vai sempre provocar o judiciário. A questão é, quanto mais a crise continuar, mais o judiciário vai ser provocado. Eu fui falar em provocado, Luciana, deixa eu contar essa história. Semana também, esses dias aí nessas lives, alguém me disse, Henrique, e depois que isso tudo passar, será que a gente não vai voltar à discussão de separação de poderes como era? Eu disse, como é que era? Porque sempre foi assim. Eu também acho. Porque antes do Covid, nós tínhamos Mariana, nós tínhamos Brumadinho. Cadê? Alguém fala mais de Brumadinho? Alguém fala quantas pessoas estão ali soterradas ainda, que não foram resgatadas? Quantos corpos? Alguém fala na poluição do Nordeste brasileiro, daquele óleo do ano passado, lembram disso? Alguém fala das queimadas na região amazônica e no Brasil? Tudo ocorreu ano passado. Quer dizer, essa discussão do Poder Judiciário ser chamado em políticas públicas é da própria essência do Estado de Direito. Aí ele disse, aí o que vem pela frente? Olha, Covid são 10 anos. Brincando com um colega que estava conversando comigo. Quer dizer, não esquece Covid, que vai falar 10 anos de Covid em causas econômicas, em reflexos. Agora, aqui é Brasil. Então, o direito à política pública sempre vai ser judicializado. Não é o Covid, mas vai ser uma outra, infelizmente, uma outra catástrofe, uma outra tragédia. Nós vivemos num país onde os direitos fundamentais são violados, infelizmente. Nós vivemos num país onde o direito ao meio ambiente é violado. Aliás, eu falei isso, lembrei agora, na sexta-feira, Luciana, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ninguém falou do meio ambiente. Direito fundamental é igual à saúde. Mas todo mundo só fala política pública de saúde porque está na crista da onda, está nas notícias, etc. Mas nós temos outros grandes direitos fundamentais. Eu fiquei triste porque direito fundamental ao meio ambiente é tão importante e pouca gente, uma notícia aqui ou acolá. E o Dia Mundial do Meio Ambiente foi sexta-feira. Quer dizer, que passou batido na grande maioria das discussões, porque a gente só pensa agora em judicialização da Covid. Aliás, ninguém fica mais doente de nada. Todo mundo está curado, não tem mais nenhum tipo de enfermidade. Ou se tiver, vai ficar em segundo plano, porque só se pensa em Covid. Olha, então você acaba tendo que redefinir direitos fundamentais, né?
que o Papa falou do meio ambiente. Falou, mas ele tinha que falar mesmo. Né? Eu brinquei dizendo o seguinte, será que vai ter um bloco inteiro do Jornal Nacional falando sobre meio ambiente? Ah, nunca, né? Eu apostei, eu não sei se teve. Acho Deve que ter não. falado uma notícia ou outra, mas o bloco todo foi Covid, lógico. Que é o que vende. Eu acho que é um grande tema, né? Sim. O que a gente recebe de informação e que influencia a nossa vida. Hoje a informação é Covid. Então, será que a gente não é influenciado? Entrou o Bruno Macedo, nosso querido amigo Bruno Macedo, que vive outra realidade, né? Porque o Bruno mora em Florianópolis. Então, Covid, ele só sabe quando ele entra nas lives aqui, que a gente está falando da crise nacional, porque lá é outro país, como a gente já falou disso aqui, Bruno. É um outro Brasil dentro do Brasil. O Bruno vai estar aqui com a gente segunda-feira, fazendo uma live também. Ah, legal. E eu vou estar com o Bruno amanhã. Olha amanhã eu vou estar com o Bruno. Amanhã vai ser processo civil, às 5 horas da... Não, é 8h30 da noite com o pessoal da Comissão de Processo Civil lá de Santa Catarina. Legal. Santa Catarina. Agora, então vai ser um debate bem legal. É difícil a gente também falar do judiciário ter uma atuação nesse âmbito do processo estrutural, nesse momento, porque, assim, para haver esse diálogo, para haver essa união em prol de uma política pública, tanto do judiciário quanto do executivo, a gente precisa de tempo, né? Precisa de discussão. E hoje, as demandas chegam no judiciário para ontem. Eu preciso de 1.000 respiradores para ontem, porque estão morrendo 20 mil pessoas, enfim. E aí é difícil o judiciário não ter uma postura ativista. Não tem jeito. Eu acho que a postura que hoje que ele vai conseguir ter, como tu falaste anteriormente no exemplo, chega uma demanda para o judiciário de alguém que precisa, que vai morrer, o juiz vai fazer o quê? Ele vai proferir, ele vai intervir, ele vai se manifestar, não tem jeito. É a consciência daquele magistrado que é uma pessoa, que é um ser humano, né? As políticas de saúde são grandes exemplos de tutelas provisórias. Então, não tem causa de saúde, seja no Supremo, seja na primeira instância, seja na Justiça Federal ou Estadual, em que não há tutela provisória. Por quê? Porque a vida é urgente. E o pior é o seguinte, o judiciário está intervindo em uma área que eu tenho que decidir, mas será que tem, dentro da reserva do possível, tem para todo mundo? Não tem. Porque se não tem para todo mundo, eu vou furar uma fila. Tu és procurador do Estado, tu sabes muito bem que chega demanda na Procuradoria diariamente. Quantas na área de saúde? Eu quero que um leito agora. Não, e é para ontem, tudo é para ontem. Oi? Não, tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Porque a saúde... Tem um caso bem interessante, quem quiser pesquisar sobre essa questão da reserva do possível, que é um caso de São Paulo, do fura-fila da creche. Se for só jogar fura-fila no Google e vai buscar. Onde existiam inúmeras ações judiciais pedindo creche. Só que tinha todo um critério do Estado de São Paulo para organizar as creches. Então, essa creche judicializada acabou sendo tratada como fura-fila. Quer dizer, eu afastava o critério estabelecido pelo Executivo e dava uma ordem judicial cega, digamos assim, e ia se tratar, ia se discutir a separação de poderes em cima dessas ordens que não eram estabelecidas pelo Executivo, e sim pelo Poder Judiciário, né? Ok? Ok. Henrique, faltam 7 minutinhos para a gente terminar. O papo está tão bom. Só para fazer né? considerações finais, senão a live aqui eles cortam a gente, né? São 60 minutos e a gente fala só. É verdade, é verdade, é verdade. Não, é só para agradecer mesmo, Luciana. Já fico à disposição, essa live foi muito legal. É um papo leve, agradável, sempre bom rever os amigos aí de Belém, mesmo que seja à distância, né? Rever a Luciana também. Dizer que foi um grande prazer esse papo, nosso papo, sobre um tema que é extremamente interessante, que é o dia a dia hoje da advocacia, do Poder Judiciário, da advocacia privada, da advocacia pública, do Ministério Público, de quem respira a política, não só do ponto de vista do direito, mas a política pública em si, é pensar na separação de poderes. E eu concluo com o que eu falei logo no início. A gente está redimensionando os direitos fundamentais. Eu sou daquela turma, hoje tem 2 turmas, né? Tem gente dizendo que tudo vai voltar como era antes, e tem o pessoal dizendo, não, isso tudo vai mudar. A gente vai aprender muita coisa. Inclusive aqui em comunicação, em aulas, mas a gente vai ter um novo normal. Aqui, professor da turma que defende o novo normal. E o novo normal vai amparar uma redefinição dos direitos fundamentais. Para se repensar saúde, educação, trabalho, lazer, sempre se sobrepondo à ideia de grande tragédia.
Porque se nós vamos conviver com esse vírus muito tempo, nós vamos ter que redefinir o normal. O normal não vai ser, por exemplo, eu ir para o shopping, sentar na praça de alimentação e tomar minha cerveja. Isso não vai ser normal. Mesmo nos países que estão abrindo as fronteiras, eu vi uma filmagem da França, que eu espero que seja fake news, mas de uma maneira geral, Portugal, por exemplo, está dando lição para todo mundo, é a ideia de um novo normal. De você redefinir critérios de higiene, critérios de acumulação de pessoas, nós que gostamos de futebol, claro, nós estamos em lados opostos aí em Belém, claro, a gente sabe disso. Nunca vai, não sei quando é que a gente vai ter um estádio cheio, como a gente estava acostumado. Né? Assim, claro que a torcida maior é a do Clube do Remo, né? Evidente que a torcida maior é a do Clube do Remo, mas a gente não vai ver isso tão cedo, não sei. Verdade. Não sei, isso vai redefinir economia, vai redefinir esporte, estilo de vida, saúde, educação, vida de uma maneira geral. E só para terminar, e aí eu já passo a palavra em definitivo. Tá? Isso tudo sendo o Poder Judiciário provocado. E aí, ele não vai decidir? Ele não vai avaliar? Ele não vai apreciar? Então, a crise, de todos os sentidos que a gente está vivendo, vai fazer com que a gente tenha uma redefinição também da separação de poderes. Eu acredito que a separação de poderes está dando uma guinada histórica também, em razão dessas situações, que são poucas que eu mencionei aqui, em que o judiciário é chamado. E tem as 3 posições que eu mencionei para vocês. Eu sou propagandista do processo estrutural. Acho que o diálogo é a melhor solução, muito mais do que o negativo e do que o ativista. Sim. Então foi muito legal a nossa conversa, Luciana. Foi ótimo, super legal. Legal mesmo. Ou seja, obrigado. Eu concordo mesmo, Henrique. É uma nova forma de ver esses direitos fundamentais, porque a gente está se vendo nessa fase com vários direitos fundamentais, todos eles relevantes, obviamente, no mesmo patamar de importância, mas que o judiciário tem que, em vários momentos, decidir qual que é o mais importante, qual que é o menos importante, né? E todos eles estão sendo violados por essa pandemia maluca que está assolando o mundo todo. E o judiciário não tem jeito, ele está intervindo, e vários exemplos que tu colocaste aqui, eu acho que são exemplos clássicos de intromissão, sim, do judiciário no executivo, definindo políticas públicas, mas não é de agora. A gente já viu o judiciário tomando essas medidas em outros exemplos anteriores. Agora a gente está vendo mais, talvez até porque a gente está mais em casa, a gente está vendo mais notícias, a gente está vendo mais informação. Está trabalhando mais, né, Luciana? A gente em casa está trabalhando. Exatamente. Mas são 2 temáticas fantásticas aí. Aqui é uma conversa, uma pincelada, eu digo, né? Esses 60 minutos para instigar o interesse, para a gente ir atrás de aprofundar ainda mais essas temáticas. Bem, valeu. Muito obrigada, Henrique. Foi ótimo esse bate-papo nessa tarde. Um bate-papo leve, mas de muito conteúdo e de muita instigação ao estudo. Porque, como tu disseste, nós continuamos estudantes, amamos estudar, né? E a gente precisa mesmo estudar, se capacitar para continuar aí nesse embate, nessa loucura de vida. Todos com muita saúde, que é só o que a gente quer nesse momento. Saúde. Se Deus quiser. Isso mesmo. Para todos, para você, para sua família, para todos que estão nos assistindo. E voltemos ao novo normal, devagarzinho, com cautela, com muito aprendizado. Até quinta-feira a gente participou de uma live e estavam dizendo, antigamente todo mundo gripava. Quantas aulas, Henrique, tu deste gripado, sem voz, com nariz escorrido? A gente saía gripado. E a gente está vendo que a gripe mata. A gente vai ter uma nova... Até a temperatura agora é 37,3. É a nossa temperatura. Não pode mais do que isso, né? Não é? Exatamente. É isso, gente. Muito obrigada. Foi uma tarde maravilhosa. Obrigadão, Henrique. Um beijo. Obrigado, Luciana. Beijo, tudo de bom. Até a próxima, hein? Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.